o homem é expulso do jardim do Éden. Morte espiritual, morte física e morte eterna foi a consequência do pecado de Eva e Adão. Mas o segundo Adão, e essa expressão que o apóstolo Paulo usa, ela tem um grande significado. Deus criou Adão para ser modelo da humanidade e através dele todos procederiam e encheria a terra perfeito como era Adão e Eva. Mas isso não aconteceu por causa da tentação do inimigo no capítulo 3 de Gênesis. Mas Deus já tinha um plano. O segundo Adão já estava preparado para vir na terra, tomar a forma de homem, pois uma vez que Jesus Cristo é Deus, ele tinha que se despir da sua glória e se fazer homem, nascer como nascemos nós, e viver como nós vivemos, e ter um corpo igual ao meu e o seu, para que assim ele pudesse morrer e derramar o seu sangue, um sangue puro e perfeito. Pois se ele tivesse pecado, como ele poderia nos redimir? Pois o homem já não poderia pagar o preço a Deus da sua ofensa, essa dívida impagável, porque todo ser humano é pecador. Todo ser humano na face da terra, ele tem uma mesma sentença. Se não se converter em Cristo Jesus, o seu pecado permanece sobre a sua vida, pois a graça de Deus só vai ter o efeito quando nós recebemos na nossa vida e através de receber, nós passamos a ser filho que obedece, não filho que desobedece. E assim, nós passamos a ser filho e andamos em novidade de vida. E tudo isso é mediante o sacrifício do Filho de Deus. Como ele se fez homem, sendo homem, ele passou a ser filho de Deus, sendo 100% homem. Assim como nós, após a sua morte e ressurreição, ele ressuscita. Quando nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 20, o verso 17, ao ressuscitar, aquelas mulheres que vão ao sepulcro, quando vê ele, ficam maravilhadas por ver o Senhor Jesus. E corre para abraçar ele, e ele fala, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai e fala para os meus irmãos, que eu subo para o meu Pai e o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Que Jesus estava dizendo que ele cumpriu, consumou a obra que ele veio fazer. Quando isso aconteceu, todos aqueles que ouvem a mensagem da cruz, se arrependem da sua vida de pecado, recebe o Espírito Santo de Deus, passa a ser filho de Deus, assim como Jesus na sua condição humana era o Filho de Deus. E permanece ainda sendo filho de Deus. E quando nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 12 e 13, nós podemos ver ali, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus, aos que crer no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, João está falando do novo nascimento que ele falou no capítulo 3 do seu evangelho. Então, observe, eu preciso receber. Para você ser salva, para você ser salvo, você precisa receber. O preço já foi pago. A salvação já foi derramada sobre a terra. A pregação está sendo feita, mas você precisa receber para poder se colocar diante de Deus, mediante o sacrifício de Cristo, como filho e sair da posição de filho do diabo, por viver uma vida de pecado. Pois quem vive no pecado desde o princípio é o diabo. Quem comete pecado é do diabo. Primeira epístola de João, capítulo 3, verso 8. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então, quando fala dos filhos do diabo, não está falando de paternidade, não. Mas está falando de filho, porque as características do diabo se manifestam na vida daqueles que ainda não foram regenerados, ainda não nasceram. E por não ter nascido ainda, vive numa vida de pecado, precisando de um modo que não tem como eu sair disso. Você precisa, eu preciso. Todos aqueles que se encontram neste momento numa vida de pecado, precisa de Cristo para ser lavado pelo seu sangue e assim sair da condição de filho do diabo por viver fazendo as mesmas coisas que o diabo. E uma das características do diabo é homicídio. Quem levou o homem
a praticar o primeiro homicídio. O diabo, pois o apóstolo João, na carta que nós lemos, capítulo 3, no verso 12, ele faz um link, ou seja, ele associa Caim, ou seja, como o filho do maligno. Caim era um filho do maligno, e por que era? Por causa das suas obras, que eram más. As obras de Caim eram obras más, e por isso, aquelas obras más produziu no coração de Caim a raiva, a inveja e o ódio. E o ódio que foi gerado no coração de Caim, que é o que eu falei a princípio, nós vamos tratar da palavra homicídio em duas dimensões, porque o pecado, ele não é gerado, ele não é consumado quando praticado, quando feito no ato. Ou seja, Caim, ele não cometeu o pecado de homicida, ou seja, o pecado não matarás, quando ele matou o seu irmão. Não, o pecado ele foi gerado, pois o pecado está dentro de cada ser humano. Quando ele matou o seu irmão, há muito tempo ele já tinha matado o seu irmão no coração. É por isso que eu falei que nós vamos tratar da palavra homicídio em duas dimensões, porque tem muitas pessoas, infelizmente, servindo ao Senhor, desceu as águas, participa da ceia, mas tem ódio do seu irmão, tem ódio de uma irmã, tem ódio de alguém. E quando fala de irmão, não fala só de irmão em Cristo, fala de todas as pessoas. A Bíblia é bem clara, ao falar se nós não perdoar, Deus também não nos perdoa. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto no próximo vídeo. Mas continue assistindo, porque esse assunto está muito profundo. Amém? Que Deus abençoe e a paz do nosso Senhor permaneça sobre as vossas vidas.